Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o estudo do livro O que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, na companhia desses anjinhos aqui. Muita paz para todos. Muita paz, estamos aqui felizes de estarmos com vocês mais um dia. Pois é, né? Vocês tinham que ver a cara deles aqui, as asinhas, tudo isso. Olha, nós vamos continuar o estudo do livro no capítulo 2, que vai tratar das noções elementares do Espiritismo. E ainda estamos estudando sobre escolhas da mediunidade. Hoje, a partir do item 76. A Luísa vai fazer a leitura? Pode ser. Então, o item 76 nos diz, ainda falando sobre escolhas da mediunidade, né? Ela fez de propósito. Fez, ela sabe foi, que você não tá com a garganta planejado, boa, foi planejado. E ela tá torcendo para você começar a tossir no meio da leitura, tá vendo aí? Foi planejado, não vai. Mas ela, ao mesmo tempo, está me enviando fluidos curadores para a minha tosse. Vamos lá, item 76. Um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e que ela se encontra de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. É muito importante, esse primeiro parágrafo aqui desse item 76 é muito importante, porque na realidade a obsessão, ela não tem uma relação com a mediunidade. Ela é uma influência de espíritos sobre nós, que somos espíritos e estamos encarnados. E nós aprendemos no Livro dos Espíritos que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. Em geral, são eles que nos conduzem. Então não tem nenhuma relação com o praticante, com o espírita ou com o médium. Todos nós somos sujeitos a esse processo de obsessão e que é uma decorrência. São vários motivos que podem determinar a ocorrência da obsessão. Pode ser uma vingança, pode ser uma inveja, certo, que não nos quer ver felizes e porque não são felizes, e podem ter outras razões, outras bases, né, que determinam essa influência negativa que é a obsessão e que é persistente, sistemática e sutil, certo? Porque nós muitas vezes não notamos que aqueles pensamentos recorrentes que vêm à nossa mente não fazem parte dos nossos valores, mas que acabamos sendo influenciados, cedendo ou orientados de maneira indevida, e isto é obsessão, certo? E que é independente de ocorrer com o médium ou com aquele que não tem a mediunidade ostensiva, porque médiuns todos somos, certo? Em graus maiores ou menores. Isso mostra, né, que você que está aí nos escutando, você que é nosso ouvinte, às vezes um ouvinte novo, simpatizante da doutrina, e tem receio de ir numa casa espírita, porque se eu frequentar um centro espírita, eu posso estar atraindo obsessores, não sei. Não, isso não tem nada a ver, né, porque a mediunidade, e a pessoa acha que vai entrar dentro do centro espírita, vai começar a ver espírito, vai começar a ouvir, a incorporar e acontecer isso. Não tem nada a ver. Muitas pessoas que nunca nem ouviram falar de espiritismo são médiuns, né? E até ateus
que não acreditam em Deus, na alma e nada, são médiuns, porque a mediunidade, os espíritos explicam a Kardec, ela é orgânica. Nós trazemos elas no organismo. Não se fabrica médiuns. Você pode estar dentro da casa espírita uma vida inteira. Isso não quer dizer que você vai ver espírito, ouvir espírito, incorporar espírito, seja lá o nome que você quiser dar. A mediunidade, ela já vem conosco. Ela pode eclodir em determinada fase da vida, mas ela só vai aparecer, eclodir, se tiver no organismo essa possibilidade. Então, o fato de ser espírita, frequentar uma casa espírita e até mesmo participar de uma reunião mediúnica não vai te tornar médium, não é isso, Miranda? Sim, ainda lembrando que cada um de nós é um espírito imortal, estamos vindo de outras jornadas, com determinadas sintonias estabelecidas, trazendo conosco companhias que já nos identificaram em um novo corpo, outras não, mas que pode identificar a qualquer momento. Então, esse processo obsessivo pode estar partindo da nossa própria conduta nas escolhas básicas do dia a dia, a obsessão simples, até essas presenças que nos identificam e começam a desenvolver um estado de aproximação que gera um desequilíbrio de comportamento, sem que necessariamente tenhamos reencarnado com o compromisso com a mediunidade. E conforme a Luísa explicou, todos nós, conforme está lá no livro dos médiuns, e tem 159, somos mais ou menos médiuns, como diz Kardec. Porque, de maneira geral, todos nós estamos em contato permanente com o mundo espiritual que nos cerca. Então, através da intuição, as sensações, nós percebemos de alguma forma a presença dos espíritos, sobretudo pelo campo da intuição. Mas Kardec considerava médium mesmo, né? Ele dizia, ostensivo, aquele em quem uma faculdade mediúnica ela é mais presente, né? Ao ponto dele colocar na Revista Espírita que ele, Allan Kardec, não se considerava um médium, né? E disse até que era bom que assim o fosse, para que ele não fosse influenciado pela própria mediunidade. Então, não há quem, segundo Kardec, não tenha rudimentos da faculdade mediúnica. Então, todos nós mas aí tem dois aspectos. Primeiro, Kardec não era um médium ostensivo do jeito como nós denominamos normalmente o médium, mas ele era altamente intuído. Perfeitamente. E a intuição não deixa de ser um tipo de mediunidade, certo? Então é uma mediunidade intuitiva, e Kardec era altamente intuído. Agora, existe uma coisa aqui muito interessante que nós devemos também abordar, porque diz respeito ao nosso agora. Nós aprendemos que todo médium é, na realidade, aquele que tem uma oportunidade, porque é alguém que é muito endividado com o seu passado. Não é isso? Então, o médium, ele é alguém, todos nós somos, né? Mas o médium, ele é alguém altamente endividado e que tem a oportunidade, através da mediunidade, resgatar ou trabalhar nessa dificuldade que se apresenta. E aí vem um outro raciocínio. Se ele é altamente endividado, ele tem aqueles que têm dívidas com ele, certo? Então, se ele tem dívidas com ele, ele é alguém que está muito propenso a sofrer obsessão, certo? E ele tem uma percepção, uma facilidade de acesso, vamos dizer assim, maior do que aquele que tem tem um amigo que diz que ele tem uma mediunidade paralelepípedica, certo? É uma pedra, certo? O médium, ele tem essa percepção, então pode realmente ser submetido a esse processo de mediunidade. Então isso nos traz uma reflexão com as palavras de Jesus, quando ele diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Nós estamos a caminho, então vamos procurar, enquanto aqui estamos, não deixarmos mágoas, ressentimentos para serem resolvidos amanhã. Tem até aquele ditado: morto o cão raivoso, terminou a raiva. Não terminou não, vai continuar, certo? Porque o espírito é imortal. Então vamos ter atenção e vamos trabalhar em nós,
enquanto aqui estamos, para que possamos diminuir ao máximo essas dificuldades da nossa vida de relação, nos proporcionando uma possibilidade de diminuição da ocorrência da obsessão. Vamos nós? Vamos lá. Maria de Fátima Miranda. O item 77, não é isso? Isso. Os que repelem... Não, tem 76, o segundo parágrafo do segundo 76. Ok. De fato, os espíritos, tendo existido em todos os tempos, têm sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação dessa influência. Pelo que podemos dizer com certeza que todo médium obsidiado sofre de um modo qualquer, e muitas vezes nos atos mais comuns da sua vida, os efeitos dessa influência, que sem a mediunidade se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas que escapam à investigação da medicina. Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto de quem não se desconfia. E durante muito tempo, essa influência era tida como se fosse um estado de loucura, não é? Não se conjecturava que um outro ser estaria interagindo ali numa aproximação, num domínio qualquer, exercendo a influência perniciosa. Então, quantos foram aqueles que foram internados em manicômios, tendo como loucos, e na realidade eram médios, e ainda estão. É isso aí. E aí muitas famílias, né, por desconhecimento, e a gente não pode julgar, porque realmente a coisa é muito complicada, a família fica sem saber o que fazer. Tô lembrando da Zefinha aqui, né, Miranda? De novo, uma companheira que a gente foi... Tínhamos uma amiga internada numa ala psiquiátrica do hospital, fomos lá visitá-la, e tinha uma senhora lá acompanhando, que era a dona Zefinha. E dona Zefinha parecia muito lúcida, né? Falando muito em Jesus, parecia uma pessoa muito religiosa. E provavelmente ela, pelo que ela falou, ela entrou num surto. Sim. Por algum motivo. Ela disse que a pressão estava muito grande. Uma compressão. Uma compressão mental muito grande, segundo ela, uma pessoa muito simples. E ela deve ter surtado de alguma forma, e a família, sem saber como lidar com aquilo, internou. Então, assim, isso num caso de surto normal, pelas pressões da vida. Sim. Agora, você imagina por uma pressão obsessiva. Gente, a força é descomunal. A força é muito grande. Olha, a Luísa corrigindo. Pelo menos ela fala perto do microfone, Luísa, ajuda. Mas olha só, eu lembrei também do livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, que vai narrar quando ele foi... quando foi detectada a hanseníase, né? E ele foi segregado da sociedade direto do consultório médico, já foi levado para o sanatório lá em Pirapitingui. E ali a revolta muito grande, um homem muito inteligente, onde ele chegava, exercia sempre uma influência, fazia diferença. Organizou vários grupos ali dentro da colônia de hansenianos. Mas depois ele precisou consorciar-se com outra pessoa. Se eu não me engano, Lili, que era o nome da companheira dele lá no sanatório. E ele observou que essa senhora com quem ele passou a conviver junto, ela tinha uma sobrinha, uma garota. E ela estava num processo de obsessão tamanho que o sanatório mandava os enfermeiros ir lá na residência deles para conter a menina. E ela jogava os enfermeiros longe, até que chegou o rapaz, que era da casa espírita, e entrou, simplesmente pegou o evangelho, fez uma leitura assim despretensiosa do evangelho, fez uma oração e colocou a mão sobre ela e ela acalmou a situação do passe. Mas o que me fez lembrar é a narrativa de que quando ela estava nesse estado de surto, ela jogava longe qualquer pessoa que tentasse colocar a camisa de força nela, uma garota. Na realidade, nós todos somos possuidores de um poder muito maior do que aquele que nós normalmente usamos. Em situações de grande pressão, em situações de grande dificuldade, nós fazemos coisas que depois nunca mais conseguimos repetir. Existem histórias muito interessantes a respeito disso. E esse caso que você está colocando aqui
é um exemplo dessa força, certo? Que essa pessoa, através de um processo de obsessão, etc., mas que podia exercer. Então jogava longe uma criança, né? Jogava longe adultos, certo? E nós não temos a ideia, a noção e o uso, certo, daquilo que nós temos conosco, dessa força interior que nós temos conosco. Vamos lá? O item 77. Os que repelem tudo o que não afere os nossos sentidos não admitem essa causa oculta, mas quando a ciência tiver saído da senda materialista, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos cerca e no meio no qual vivemos um poder que reage sobre as coisas físicas, assim como sobre as morais. Será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de grande número de fenômenos até hoje mal compreendidos. É interessante que ele deixa muito claro aqui. Quando a ciência tiver saído da senda materialista, e nós vamos observar, essa é a missão do Espiritismo, não é? Nos trazer recursos de análise para que a nossa conduta, as nossas escolhas sejam diferenciadas para os valores reais do espírito, para que o materialismo verdadeiramente seja de alguma forma superado em nossa vida diária. A ciência até hoje ainda fica muito fechada aos seus valores, vamos dizer assim, aos seus dogmas. Então, um fato, para ser reconhecido como um fato científico, ele tem que poder ser repetido várias vezes pela vontade daquele que está praticando e obtendo sempre os mesmos resultados. Aí é um fato científico, certo? Quando na realidade, quando nós estamos lidando com espíritos que são inteligências, são individualidades e que têm vontade própria, isso daí não é aplicável, certo? Então, enquanto a ciência não entender que nós somos seres não apenas físicos e não apenas vivendo no mundo material, que nós somos espíritos imortais, essa dificuldade ainda permanecerá. Cada vez mais nós vemos, pelo avanço até do conhecimento, cada vez até mais essa medicina holística ou a ciência holística, certo? Que nos vê como seres trinos, em que tem uma prevalência, uma presença do espírito ali presente, e todos nós somos espíritos, essa dificuldade ainda permanecerá. Mas existe sempre esse desenvolvimento, esse avanço e esse reconhecimento que cada vez se torna maior de que nós somos seres imortais que temporariamente estamos ligados a um corpo físico e vivendo num mundo material. A nossa ciência vai levar ainda algum tempo. Algum tempo. Que não seja tanto tempo como foi até chegarmos aqui. Acredito que mais alguns, pelo que o Chico falava, né, no programa Pinga Fogo, acho que mais umas 4, 5 décadas nós vamos ter aí grandes mudanças, até porque a nossa ciência vem progredindo muito rápido, né? No campo do conhecimento nem se fala, né? O desenvolvimento tecnológico, enfim, a ciência vem caminhando a passos largos. Hoje em dia a tecnologia muda muito rápido, e eu acredito que a própria tecnologia, o próprio avanço científico vai cada vez aproximar mais a ciência de Deus e da espiritualidade. E como a gente está em plena transição planetária, acredito eu que no alvorecer da regeneração, né, que aí a gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar para esse início mais efetivo da regeneração, temos uma ideia pelo que o Chico falava, mas imaginamos aí que umas 5 décadas nós teremos grandes mudanças. O Aloysio ainda vai estar um jovem rapaz ainda, né, a Miranda nem se fala. De novo, vou estar de novo um jovem rapaz. De novo, né? De novo. Nós teremos aí a nossa ciência descobrindo e confirmando a existência da alma.
Fato, aliás, que muitos cientistas sérios, né, já confirmaram. Apenas não conseguiram se fazer acreditar nos meios acadêmicos, de pesquisa, científicos, do qual eles eram oriundos. Por exemplo, temos aí o grande William Crookes, né, extremamente respeitado até hoje, né? Ele que é o descobridor do elemento tálio da tabela periódica, dos raios catódicos que foram dar origem às televisões. William Crookes fez um trabalho maravilhoso de pesquisa comprovando a existência da alma. Porém, os nossos cientistas dizem que o seu trabalho não era passível de verificação e nem de reprodução. Portanto, não é científico. Não é científico. Mas não só o William Crookes, como diversos outros cientistas ao longo da história. Kardec foi, vamos dizer assim, convidado a se retirar da sociedade científica de Paris, certo? Onde ele era um membro reconhecido pelas colocações e pela identidade de espíritos que foram ali comprovadamente ou não, mas que foram atribuídos determinados fenômenos e que a ciência, por essa razão da não reprodução sistemática de acordo com a vontade nossa, pudessem voltar a ocorrer quando nós desejávamos. Maria de Fátima Miranda. Continuando o item 78. Como a obsessão nunca pode ser produto de um bom espírito, torna-se um ponto essencial o saber reconhecer-se a natureza dos que se apresentam. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido percebe o menor sinal suspeito e o espírito, vendo que nada pode fazer, retira-se. O conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é, pois, indispensável ao médium que se não quer expor a cair no laço. Ele o é também ao simples observador, que pode, por esse meio, apreciar o justo valor do que vê e ouve. Vê o Livro dos Médiuns, o capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos. E o capítulo 23 fala da obsessão, que é o que nós estamos aqui também tratando, certo? Nessa nossa abordagem dos escolhos da mediunidade, quando nós vemos essa influência dos espíritos e a incidência dessa influência, a possibilidade dessa influência, principalmente com os médiuns desavisados, ou não esclarecidos. Quando aqui Kardec lembra, né? Ele pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido, isto é, aquele que estuda, aquele que busca colocar-se com mais firmeza diante dessa relação entre os dois planos da vida, ele percebe o menor sinal suspeito. Então só temos um caminho para nós, buscarmos o conhecimento para aplicarmos na nossa vida de relação nos dois planos da vida. É o que Jesus já nos afirmava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade ainda estamos longe de conhecê-la. E com isso vamos encerrando aqui o nosso encontro de hoje, marcando já um próximo encontro, quando nós daremos continuidade a essa nossa conversa muito interessante desse livro, O que é o Espiritismo. Muita paz para todos. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos aqui juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Estamos em dezembro de 1859, ainda no capítulo Efeitos da Prece. Boa noite, meu parceiro Renato Souza, seja bem-vindo. Fala, Bill, grande abraço. Opa, estamos juntos aqui mais uma vez, muita paz a todos. Mais uma vez à distância, porém juntos, né, meu parceiro? Não existe distância, né? A gente sabe que não existe distância. Né? Com certeza. Como diz Joana de Ângelo, pensamento é força, né? Exato. Isso aí. Então vamos lá, sem mais delongas, né, Renato? Vamos retomar, né, onde nós paramos, né? Uhum. A gente parou, vamos ler só o parágrafo acima, que é bem curtinho, só para a gente retomar aqui, que diz o seguinte: o parágrafo que o Renato terminou no programa passado, que diz o seguinte: podem as preces abreviar os sofrimentos? O Espiritismo diz que sim, e o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo, descrevendo-nos a sua mudança de situação. Pelo raciocínio, considerando o seu modo de ação. Então, só para ratificar, né, Renata, o poder que a prece tem, né, às vezes não nos tira do problema, mas alivia a nossa alma, né, Renato? Muito, muito, muito. Inclusive, hoje a gente está gravando aqui o Luz na Penumbra, mas eu estava no debate na Rio, né? E aí a gente estava falando do Evangelho no Lar. Poxa, então surgiram muitas perguntas a respeito justamente desse tema. É possível conseguir? É possível, porque a prece vai te levando ao progresso. A prece, né, o Evangelho no Lar, a prece, eles vão te levando ao progresso, vão te levando ao amadurecimento, vão te levando ao entendimento, não é, das coisas. E aí você vai se libertando, principalmente, das questões ligadas às vicissitudes, né, aos vícios, às fraquezas morais e por aí vai. É lógico que é por isso que nas casas espíritas, principalmente, que é o foco do nosso estudo, não é? Você é convidado a fazer a prece, você é convidado a participar das reuniões, dos dias de palestras e tudo mais, não é? E tem sempre uma prece, tem sempre tudo isso. E aí nas outras situações, porque o Kardec deixa muito claro no capítulo, logo no início do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso, a coletânea de preces espíritas, né? Lá no primeiro parágrafo ele já fala da importância da prece, não é? De qualquer culto. Olha só, então ela é capaz, claro que ela é capaz de te livrar, de trazer para você os alentos que você precisa. O problema é que a gente é imediatista, né? A gente quer que com uma prece só se resolva tudo. E não é assim que as coisas acontecem, né? Quando perguntaram para Jesus lá em Mateus 6, né, como deveria orar, Senhor, ensina-nos a orar, não é? E aí ele falou, tá bom, então olha só, você faz assim, você entra no seu quarto, né? Claro que é tudo no sentido figurado. Você faz a prece de recolhimento, e aí você faz esse recolhimento em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação que você esteja. Mas é preciso que você compreenda cada frase, cada palavra da prece que ele ensinou, que ele deu o caminho, que ele deu o modelo. Então tá bom, olha, tem o Pai Nosso, mas você precisa compreender. E enquanto a gente não compreende, né, Bill, nossa prece ainda é prece de desesperado, não é? Petitória, sempre petitória, né? De desesperado, de inconformado, não é? E tudo mais. Mas, enfim, é um caminho, né?
É o caminho, né? E como você falou aí do programa relacionado ao Evangelho no Lar, né? Que também é um conjunto de preces, né? Tudo aquilo que você vai lendo, vai estudando, é uma prece que você está tendo ali. E eu estava até comentando hoje aqui, né? Dentro de casa, com a Andréia, com a Maria Fernanda, minha filha. Porque todos nós temos as nossas companhias, né? Os nossos amigos espirituais ali que Kardec os chama de obsessores, mas a gente tem que entender que ninguém obsedia ninguém por acaso, né? Por nenhuma razão. Né? Se eu persigo o Renato, se hoje eu sou o algoz do Renato, é porque o Renato já foi meu algoz. Sim. E o Renato caminhou, o Renato avançou, só que eu, devido ao que o Renato me fez, não entendi dessa forma. Eu não queria que fosse dessa forma, ou seja, eu não queria ter sido traído, eu não queria ter sido apunhalado, e eu não estou nem aí se hoje o Renato já não é mais aquela pessoa, né? O Renato já não é mais o Manuel, hoje é o Renato. O Renato avançou, o Renato progrediu, o Renato entendeu que o caminho do Manuel era diferente do que ele quer hoje. É como o Paulo de Tarso fala, né? O bem que eu desejo para mim eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço, né? O Renato ainda não é o que ele deseja, mas ele já não é mais aquilo, né? E o Chico também fala sobre isso, né, sobre mais ou menos essa frase assim, né? Eu não sou o que eu quero, mas eu já não sou mais o que eu fui. Sim. Mais ou menos essa frase de Chico, sim. Né, que retrata isso. Então, só que o meu amigo, no caso, vamos colocar fazendo essa analogia aqui entre eu e Renato, né? Eu fui traído pelo Renato, eu não entendo dessa forma. O Renato tem que pagar por isso. Então a prece, o Evangelho no Lar serve para isso, para eu me reaproximar do Renato e o Renato me abraçar novamente como amigo. Então, quando você abre o culto do Evangelho no Lar, que é uma prece também, você está oportunizando ao seu obsessor, ou seu amigo que de outrora, que hoje encontra-se apartado, você está dando uma oportunidade também dele sair desse ciclo vicioso que ele está. Porque ele vai ver em você uma pessoa que está modificando. Ele pode, o Renato me fez isso como Manuel, mas ele também quer mudar. O Renato não está mais alimentando em mim o ódio que eu sinto por ele. Não é por causa do Renato. Ao contrário de quando a pessoa persiste, né, no erro, né, Renato? Você está dando mais gás para aquela pessoa te odiar cada vez mais. Então, eu acho que tanto a prece quanto o Evangelho no Lar são importantes para isso, para você também não só sair do lodo, mas tirar aquelas pessoas que você jogou no lodo, tirá-lo também daquele ponto onde ele parou lá atrás, né? Porque quando eu fiz para o Renato lá atrás, eu parei lá. Renato avançou. Renato está em 2024. Só que talvez eu esteja lá no século XVIII, no século XVII, sei lá onde. Né? Enfim, é isso. Vamos continuar então, Renato? Vamos lá. Tem algum comentário aí? Não, vamos lá, com certeza. Então vamos lá. As comunicações ininterruptas que temos com os seres de além-túmulo fazem passar aos nossos olhos todos os graus do sofrimento e da felicidade. Vemos, pois, seres infelizes horrivelmente infelizes. E se, de acordo com um grande número de teólogos, o Espiritismo não admite o fogo, senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra, como um fogo moral, é preciso convir que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivessem no fogo material. O estado feliz ou infeliz após a morte não é, pois, uma quimera, um verdadeiro fantasma. Mas o Espiritismo nos ensina ainda que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito, podendo ele abreviá-lo pelos esforços que fizer por melhorar-se. A prece, voltando a falar de prece aqui, e refiro-me à prece real, continua Kardec aqui, real, a do coração, a que é ditada pela verdadeira caridade, incita o espírito ao arrependimento, desenvolve-lhe bons sentimentos. É o que a gente estava falando, né, Renato? A prece, sim, o culto do Evangelho no Lar, quaisquer que sejam as linhas de raciocínio, a partir do momento em que você... É porque assim, o que a espiritualidade faz? Por que é indicado, né, Renato? Toda vez que a gente vai abrir um trabalho, a gente fazer uma prece, quando vai findar o trabalho, a prece faz com que a gente não se aparte dos nossos problemas, que isso é impossível, mas que a gente, naquele momento, vamos dizer que então, eu e Renato vamos abrir um trabalho, né? A gente, de forma uníssona e de união de pensamento, a gente vai vibrar dentro daquele propósito ali,
O nosso propósito aqui é a Revista Espírita 1859. Então a gente entra em prece, a gente coloca os nossos pensamentos em contato com a espiritualidade relacionada àquele trabalho, ou àquele estudo, ou àquele momento. E é assim nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, onde todos ali, pelo menos naquele momento ali, estão vibrando num só time, que é a caridade, que é o amor. E isso a espiritualidade sabe que é difícil, né, Renato? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar, qualquer coisa eu me disperso, né, dada a minha... Sou muito angustiado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao clube. Exatamente. É muita ansiedade. Então, qualquer coisa me desvia. Então, a prece, né, Renata? Ela faz isso. Ela coloca a gente em contato ali único. A gente, são 10, 12, 15, 100 pessoas num só pensamento, num só propósito, que a prece nos traz isso. Né, Renata? Sim, perfeito. Né? Essa questão de você manter a sintonia, manter... o pensamento elevado é algo que, olha, é complicado. A gente ainda não conseguiu conquistar isso, né? Tem gente que não consegue. Eu não consigo ficar mais do que 10 minutos concentrado. Olha, normal. Não fica muito ainda, pô. Não fica... Você já alcançou muitos degraus, meu amigo. Não fique se policiando porque você não consegue ficar 11 minutos, só consegue ficar 10. Que bom, é devagar, gente, as coisas não são desse jeito, né? E aí é muito legal quando a gente diz isso. Seja bem-vindo ao clube, ao fã-clube, não é? Tem gente que não consegue ficar 1 minuto. Olha, acontecem situações que pessoas, ao fechar os olhos, elas começam a ter pensamentos que não tem nada a ver com o propósito daquilo que ela está fazendo naquele momento. E às vezes ela fica de olho aberto, porque é melhor ficar de olho aberto. Porque de olho aberto, eu estou olhando aqui para o ambiente. Então ela fecha os olhos, ela se desconcentra de tal forma que começa a vir na mente dela tudo aquilo que é incentivado justamente por aqueles irmãozinhos que nos acompanham. Por quê? Porque é simbiose de pensamento. São coisas que estão entranhadas na gente. E você fechou os olhos, é mais fácil de você pensar numa coisa. Não, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar naquele bolo de chocolate bonito, confeitado. Mas aí você fecha os olhos, o que vem? Vem o bolo de chocolate. Por quê? Porque você está ligado ao bolo de chocolate. Não é? E aí, mas o momento agora... Eu não quero pensar no bolo, já estou pensando no bolo. Mas o momento agora é de eu pensar em Jesus, de eu pensar no Dr. Bezerra, de eu pensar, enfim, né? Não, mas você não consegue visualizar Jesus, você não consegue visualizar sei lá, alguma coisa da natureza, né? E tudo. Você não consegue, você só vem o bolo, só vem o bolo, só vem o bolo. Então é melhor você ficar de olho aberto. Não é? Exatamente. É melhor ficar de olho aberto. E vai treinando isso. Porque com o passar do tempo, você vai conquistar uma maneira melhor aí de se concentrar, com certeza. É isso aí. São 12 minutos e meio já. Está na hora da gente falar que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, o ano dezembro de 1859, o capítulo A Eficácia da Prece. É isso, meu parceiro. Vamos dar continuidade aqui, sem antes falar e lembrar as pessoas. O Renato está falando que dessa dificuldade dele de concentrar, eu também falo dessa minha necessidade, só que é importante a gente destacar que Jesus nos deixou um grande ensinamento, como milhares e dezenas de ensinamentos, que vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sim. Nós temos essa capacidade de fazermos tudo isso, só que a gente ainda não encontrou, né, Renato? A gente tem a capacidade, basta que a gente encontre isso. A gente tem a capacidade de tudo, cara. Sim, tudo a gente tem capacidade, porque a nossa mente é muito poderosa. Só que como a gente ainda é mais voltado para as coisas negativas, é mais fácil a gente achar que não consegue, que não vai dar certo, que eu não posso, eu não tenho, eu não quero, que é o que realmente falta que cuida dessa virada de chave, é você falar, eu quero, eu vou fazer. É isso. Quando você fala, eu não posso, eu não quero, aí mesmo, não tem ninguém que te tire da mente. Você vai falir realmente. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui, ela o esclarece e o faz compreender, a prece, né, a felicidade dos que lhe são superiores. Impele-os a fazer o bem, ou seja, empurram, né, para fazer o bem, a tornar-se útil, já que os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, ela o tira do desânimo em que se entorpece,
Falo entrever a luz. Por seus esforços pode, pois, sair do lamaçal em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendermos pode abreviar-lhe os sofrimentos. Sim. Tem algum comentário aí, tem alguma coisa sinalizando aí no áudio aí, Bill? É aí? Alguma coisa assim, parece que mensagem que está chegando. Eu estou escutando esse barulho também. Vai falando. Eu acho que é aí. Vê se é aí com você. Vê aí. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Olha só. É interessante que ele faz aqui uma observação, não é? Olha, que os espíritos podem fazer o bem e o mal. Sim, existem aqueles espíritos que já se conscientizaram do seu papel, já estão convertidos, não é? Sabem da importância do bem, principalmente para eles, não é nem para o outro, não, é para ele mesmo, não é? Porque significa ascensão, significa, né, progresso, tá? Porque um dia todos nós vamos ser bons, e sendo bons, só vai sair de nós o bem. Exato. É um destino, tá? Nós estamos destinados a isso, não é? Sim. Mas é importante a gente se cobrir das situações as quais temos hoje, e a prece é uma delas, não é? Ninguém faz uma prece, quer dizer, eu vou até corrigir isso aqui, né? De boa índole, né? De bom pensamento, fazer uma prece para pedir o mal, gente, né? Não cabe, a menos que a pessoa esteja equivocada, porque aí a gente lembra muito de várias passagens dentro da ótica espírita. Eu não queria falar dentro do espiritismo, mas dentro da ótica espírita, nós vamos encontrar, não é? Várias passagens, várias indagações dos próprios espíritos perguntando a outros, né? E a gente sabe muito bem daquela passagem em que perguntam para Maria de Nazaré, né? Por que os homens são maus, né? Barrabás, não é isso? E ela diz, não existem homens maus. Eu, Barrabás. Existem homens ignorantes. E aí sim, quem está fazendo uma prece para pedir o mal, está desacompanhado? Não, está acompanhado de espíritos que também estão equivocados. Espíritos que também ainda precisam de amadurecimento, de esclarecimento. Não é? E aí, exato, a gente precisa entender que é o momento, vai passar, vai melhorar. Mas todos nós que já estamos imbuídos e sabemos de que, não, eu preciso focar no bem. Muito embora eu ainda não seja bom, muito embora algumas vezes o bem ainda não saia de mim, mas eu já tenho um esclarecimento, eu já tenho um norte, eu já sei das causas e das consequências dos meus pensamentos e das minhas atitudes, né, Bill? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. A gente tem que entender que, como você falou aí da questão da evolução, né? Uhum. Nós somos seres errantes ainda, e isso faz com que, só por essa razão, já denota a nossa, vamos dizer, pequenez espiritual, né? Uhum. Somos seres pequenos ainda, mas como você lembrou bem, nós estamos fadados ao sucesso. Sim. Né, a ascensão espiritual. Uhum. Né? No máximo, tá, como diz lá a pergunta 118, no máximo a gente pode estar estacionado, mas o espírito, como os espíritos dizem, não retrograda, ou seja, em experiência adquirida, todo aquele aprendizado que você adquiriu, você não perde. Né? Então você tem a certeza de que você vai evoluir. O que você precisa realmente é dar tempo ao tempo, porque a natureza não dá saltos, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Então você tem que... Oi, Renato? Perfeito, exatamente isso aí, você tem que entender que você... que às vezes o espírita coloca uma cobrança muito grande nos próprios ombros, e uma cobrança que às vezes nem está preparado para levar, né? Para lidar com aquela cobrança. Tenha paciência. Aquela questão... Oi, Renato? Tenha paciência com você mesmo. Porque você... eu não vou chegar à etapa de espírito puro de hoje para a próxima encarnação. Não adianta. O Renato também acredito que não. Não sei, Renato. Você que sabe você. Você já está nessa mudança de categoria aí?
Acho que ainda não, né? Tá, então você não estaria ao meu lado, né? Tá não, a não ser para me ajudar, né? Tá não. Falta muito. Então, meu amigo, a gente tem como parâmetro Jesus, né? Jesus, o próprio Livro dos Espíritos coloca lá como definitiva. A categoria de espíritos puros, ela é definitiva, ou seja, o espírito já alcançou o teto, já alcançou o Everest. Não tem nem para onde ele subir mais, já está no Everest, pô. A cadeia de montanhas maior do mundo, 8.000, sei lá quantos mil, 8.800 mil metros, sei lá. Enfim, mais de 8.000 metros. Aquilo é onde Jesus está. Jesus alcançou o Everest da evolução. Não tem para onde ir mais. Nós já conseguimos subir algum morro de areia? Eu acho que nem no morro, a gente nem chegou no morro ainda, a gente está no caminho que leva ao morro. Exato. E aí do morro a gente vai pro morro maior, para uma montanha, uma cadeia de montanha, a gente vai aqui para essa cadeia de montanhas que está aqui na América do Sul, me fugiu o nome agora, como é que é? Enfim. Depois vamos lembrar. Fugiu o nome aqui agora, está lá no Chile ela. Isso. A Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. Lembrei. Nós vamos chegar na Cordilheira dos Andes, que já é um nível top, né? Enfim, e até a gente chegar no nosso Everest, meu amigo, é muita água para passar debaixo dessa ponte. Então a gente tem que ter muita calma, não se autoflagelar. Caramba, eu não consigo perdoar porque o Renato me deu um tapa na orelha. Cara, não perdoa agora, tenta desculpar. Perdoe a si mesmo primeiro por você não ter condições de perdoar o Renato, que já é um caminho. Você já está trabalhando o perdão. Não consegue perdoar o Renato propriamente, mas tenta perdoar você por você ainda não ter condições de perdoar o Renato, que é um primeiro passo também. Bom, já consegui me perdoar. Então agora, eu me perdoando, eu entendo que eu preciso perdoar o Renato. Já é um outro papo. Sim, né, Renato? Sim. Porque as pessoas falam muito facilmente. Eu perdoo. Cara, será? Só que o perdão verdadeiro não é tão simples assim. Eu tenho até uma historinha para contar, mas vou deixar pro próximo programa, que a gente está começando a chegar próximo ao final do programa. Aí o Renato me lembra na próxima semana, ver se eu lembro de contar essa historinha, que fala do perdão, que também é uma prece, né? O perdoar também é uma prece. Eu acho que é a prece das preces, né? O perdão, né? A prece das preces. Com certeza. Olha, enfim, é uma vamos palavra. Ver se a gente consegue terminar esse parágrafo aqui, Renato? Será que dá? Não sei, são 22 minutos. 22 agora, não sei, Bill. Vai dar não. Ela é pequenininho, vamos ver, vamos tentar. Ela é pequena, vamos lá rapidinho. Pergunta a nosso assinante se os espíritos que solicitam preces não estariam ainda sob a influência das ideias terrestres. A isto respondemos que entre os espíritos que se comunicam conosco, há os que em vida professaram todos os cultos. Todos eles, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e budistas, a pergunta: que podemos fazer para vos ser útil? Respondem: orai por mim. Perdão. Uma prece, segundo o rito que professastes, será para vós mais útil ou mais agradável. O rito é a forma. A prece do coração não tem rito. Nossos leitores certamente se recordam da evocação de uma viúva do Malabar, inserida na Revista Espírita de 1858, em dezembro, quando lhe dissemos: pedis que oremos por vós. Como somos cristãos, nossas preces vos poderiam ser agradáveis? Ela respondeu: não há senão um Deus para todos os homens. E assim a gente termina. Quer comentar aí, Renato? Antes da gente finalizar? Muito interessante a resposta que ela dá, né? Não há um só Deus, não é? Para todas as almas, perfeito. E aí é bacana, ela fala da importância da prece. Vinda de onde? Vinda do coração. Do coração de quem? Não importa. Ela vem do coração, seja lá de quem for, seja a prece budista, da onde for a prece. É uma prece, é do coração, é pro bem. Poxa, ela é super bem-vinda, né? Com certeza, isso é muito legal, né? Essa compreensão que a gente precisa ter. Kardec, nossa, iluminadíssimo quando ele traz essas passagens e fala dessa importância do auxílio, né? Do fora da caridade não há salvação, né, Bill? Meu Deus. Acabou, né, Bill? Acabou. Estamos chegando pertinho do final. Com certeza, tá? Vou dar um tempinho aí. Chegamos ao final, né, Renato? Agora você pode beber uma água.
Agora você pode beber uma água aí. Eu vou correr para beber água, eu estou precisando aqui. Isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, dezembro de 1859. Na próxima semana estaremos juntos, contamos com a presença de todos a partir das 21h30, não é isso, Renato, meu parceiro? Exatamente, muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.